Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite. Fazendo então a gravação desse estudo. Primeiro, cumprimentando os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Disse boa noite, né? Mas porque eu estou gravando agora à noite, mas decorrente do tempo que você estiver ouvindo esse áudio, felicito, né, em poder conversar novamente convosco. Meus amados irmãos, eu falei também sobre a gravação em áudio. Por quê? Porque o meu aparelho de computador, né, o meu notebook, ele deu uma pane ali, então acabou que eu tenho que gravar via áudio. Não é a vergonha falar isso, mas só para os irmãos ficarem cientes do porquê estou habilitando então por gravação de áudio, né? Eu gosto muito de passar por slides, mas eu creio que também vai ser bem didático, bem plausível esse quesito, né? E prova disso também é que eu não estou gravando por câmera, né? Devido também minha aparelhagem de celular não comportar memória tão grande assim, né? Mas creio que em breve nós, ou eu, melhor falando, estarei consertando essa situação. Peço também perdão pela demora, né, na feitura ali dos estudos. Eu creio que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Correria também de faculdade, de trabalho, enfim, correria da vida. Mas cá estamos nós gravando esse estudo acerca do tema que nós vamos tratar hoje, que é a antropologia bíblica. Antropos, ou antropo, né? Homem, elogia o estudo do homem, né? Elogia estudo, antropo, homem. Só que nós vamos trabalhar a antropologia no sentido bíblico, não no sentido científico, enfim, como nós conhecemos, né, nos livros didáticos e tudo mais, mas antropologia concernente às escrituras. Desde já, então, peço aos amados irmãos perdão também por áudios que possam ocorrer externamente, devido a essa situação, então estou gravando. Foi o único momento que eu consegui de silêncio, mas caso ocorra durante o estudo, eu peço já de antemão escusas. Bom, meus amados irmãos, nós já falamos sobre, nós estamos falando, recapitulando, né, no que nós estamos tratando, nós já falamos sobre a importância da teologia na vida do crente, né, na vida do cristão, na vida do ser humano, né? Nós vimos a importância, nós vimos também sobre doutrinas essenciais do que nós chamamos de teologia sistemática, ou sistematização de algumas doutrinas. Então, por exemplo, nós falamos sobre doutrina de Deus, doutrina da Trindade, falamos sobre, pincelamos bem rapidamente sobre os decretos, irei falar sobre os decretos de Deus, né, falando sobre aliança, doutrina da aliança, ou teologia, melhor falando, da aliança. Falaremos também sobre a salvação, enfim, coisas mais robustas, né, no que se diz respeito à teologia sistemática. Falamos então sobre a doutrina de Deus, a doutrina da palavra de Deus, né, que são pontos importantes. E mais para frente também nós iremos discorrer mais, né, sobre a parte da doutrina da palavra de Deus. Hoje falando então sobre a antropologia ou doutrina do homem, né, qual é a relação entre Deus e o homem, como o homem foi criado, com que propósito o homem foi criado, por que nós devemos estudar a antropologia bíblica, o que estuda a antropologia bíblica, qual que é a origem do homem segundo a Bíblia, né, no que diz respeito à palavra de Deus, que é a nossa fonte de fé e de prática. Enfim, todas essas perguntas nós iremos estudar hoje. Na semana que vem, na realidade amanhã, que no caso seria domingo, domingo de eleição, estou com mais tempo e tal, falaremos sobre armatologia, que é a doutrina do pecado, né? Como o pecado afetou o homem,
por que então que se fala tanto em pecado, né? Tudo isso nós discorreremos com mais calma, mais atenção, mais zelo, e creio que será um estudo também muito edificante, né? Pretendemos nós, pela graça de Cristo, ser muito edificante. Bom, resumidamente, o que que significa, é, o que que significa eu já falei, né? Mas o que que estuda? Por que então estudar a antropologia? Bom, primeiro, a palavra de Deus diz que o homem ele é a coroa da criação e o objeto do cuidado de Deus. Lembrando que teologia é uma ciência que estuda a relação de Deus com as suas criaturas, né? Nós podemos citar, em diferentes casos, a criação de Deus, como Deus rege a criação em toda a sua soberania, e também com a relação entre Deus e os homens. Então, estudar antropologia, estudar a relação entre Deus e os homens, a sua origem, o que, que a palavra de Deus diz, o que, que é a revelação de Deus em relação com as suas criaturas, a qual o homem está incluso, significa, né, e o que, que abrange, melhor falando. Então, por que estudar? Porque o homem é a coroa da criação. Em primeiro ponto, e objeto do cuidado de Deus, né? E a antropologia, então, é um registro de procedimentos de Deus para com a raça humana, especialmente a revelação da redenção. Então, daqui para frente, nós estudaremos a antropologia bíblica e você vai perceber que é um caminho, né? Um caminho andado, de doutrinas, né, no que relaciona os procedimentos de Deus com a, a com o ser humano, né, com a raça humana, e principalmente mais para frente a gente vai falar sobre a revelação do quesito da redenção. O que estuda então a antropologia bíblica ou antropologia teológica, também um outro termo utilizado? Ela ocupa-se, né, segundo Berkoff, perdão, ele ocupa-se unicamente dizer do que a Bíblia diz a respeito do homem e da relação em que ele está ou deve estar com Deus. Então, ela trata disso. A antropologia bíblica fala unicamente a respeito do homem, né, melhor falando, e da relação com que ele está ou deve estar com Deus, reconhecendo, obviamente, as Escrituras como sua fonte. Aqui a gente não vai tratar sobre antropologia no quesito, seja ele, como é que se diz, científico, né, falando ali, por exemplo, de darwinismo. Inclusive é um tema que nós vamos deixar mais para frente, evolucionismo, criacionismo, né, falando sobre essas situações em apologética, né. Alguns temas aqui, durante o estudo, eu vou deixar para falar do processo apologético, né, até porque a gente pode discorrer com mais sentido nesse processo. Bom, então vamos lá. Quem é o homem? Qual que é a origem do homem? Como se deu o ser humano? Qual que foi a sua origem, né? E obviamente lembrando que a gente não está trazendo o princípio criacionista, não, perdão, evolucionista, né? Que, enfim, todo aquele processo que a gente estuda lá nas escolas, né? Mas qual que é a origem do homem? Vamos abrir então em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 1. Melhor falando então, Gênesis 1, 26, né? E 27. Vamos já abrir aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, em Gênesis 2:7 também, nós vimos um outro desenrolar dessa história, né? Continuação da história, trazendo então o homem como
como dito inicialmente, coroa da criação, né? Como assim, um agente onde vai se sobressair mediante, e nós vamos ver ali mais à frente, uma característica distinta entre outros seres, né, em quesito de dominância e por aí vai, nesse processo, e no capítulo de número 2 fica mais evidente, né, como é que se ocorre essa situação da criação, né, como é que se procede a criação do homem. Bom, em primeiro ponto, então destaco a criação do homem é precedida pelo conselho divino, Gênesis 1:26, façamos o homem, né, aqui existe várias discussões e a maioria dos teólogos aqui creem que esteja falando do conselho trinitário, né, o conselho da Trindade ali executando essa situação, né, da criação do homem. Alguns, por exemplo, tem esse façamos, né? Seria um conselho de anjos. Deus estaria falando com um conselho de anjos, façamos o homem. Bom, isso seria impossível, né? Olhando para a exegese dessa passagem, porque trataria então que nós somos iguais aos anjos, né? Que seria um pouquinho complicado, daria um desenrolar muito diferente. Então descartamos essa hipótese que algumas pessoas do decorrer da história o trouxeram. Outros falam sobre uma majestade de Deus, né? Destacando a majestade, a soberania de Deus ali. Mas não faz sentido também porque não se inclui ali um adjetivo, um atributo, né, concernente a Deus, mas sim um conselho, né? Esse façamos ali tem o sentido de conselho criacional. Então a maioria da igreja então tem isso, né? Foi um conselho, foi precedida por um conselho divino, né? O cuidado que Deus teve ao criar o homem, né? Então ela é precedida por um conselho divino. Primeiro ponto. Segundo ponto, a criação do homem é um ato imediato, no mais estrito, né? Inclusive Berkhoff diz que esse imediato ali seria no sentido mais estrito da palavra, né? Mais literal da palavra. Por quê? Porque Deus ele faz, no capítulo de número 2, vai ficar mais evidente, que Deus cria o homem de uma matéria, de um material corpo, de um material pré-existente, né, um material já existente, né, um pré-existente, melhor falando, e cria, então, ao homem a alma. Né? Então, nós temos ali dois objetos, principalmente no capítulo número 2, verso de número 7, que diz o seguinte: então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, material existente, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Ou seja, Deus ele cria essa substância, né, melhor falando, nesse processo. Então é um ato imediato de Deus. Deus ele tem esse cuidado ao criar o homem. Como eu já disse, tem uma característica distinta de outros seres, é um terceiro ponto que a gente coloca. É a única vez que Deus fala, criamos a imagem e semelhança, criando esse contraste com as outras criaturas. Deus criou, por exemplo, aves, peixes, animais em geral, segundo a sua espécie. Né? E aí ele chega para o homem, no capítulo de número 26, 27, e no capítulo de número 2, e fala assim, nós vamos criar, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E esses termos são intercambiáveis. Inclusive é um termo mais à frente que nós vamos discutir. Então, imagem, semelhança, uma hora ele usa imagem, outra hora usa semelhança. No capítulo de número 3, ele usa imagem. No capítulo, se não me falha, memória de número 5, ele usa semelhança. Então, são termos intercambiáveis, né? São termos, como é que se diz? Que tem o mesmo sentido, né? Então, são termos semelhantes, sinônimos. Então, o primeiro ponto, Deus criou o homem
precedido por um conselho divino. Segundo ponto, por um ato imediato, ele fez o homem corporeamente de um material pré-existente e a alma de uma substância própria, né, uma substância que Deus o criou. Terceiro ponto, característica distinta de outros seres, a coroa da criação, imagem e semelhança de Deus, em contraste com as espécies de animais e por aí vai. E a distinção agora, por último, entre a origem do corpo e a origem da alma. Como eu já disse, o corpo formado do pó da terra e a alma teve então uma produção de uma nova substância. Eclesiastes 12:7, só vou ler dois que eu marquei aqui. Então, Eclesiastes. Estou chegando perto. Foi tão bom, né, ouvir esse barulho de Bíblia sendo aberta. Muito lindo. E o pó volte à terra, diz o seguinte: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? E aqui nós vemos Deus dando a alma, mas o escritor aqui de Eclesiastes fala sobre espírito. Nós vamos discutir mais sobre isso. Então nós vimos aqui que o corpo, né, o homem volte à terra, o pó volte à terra. Meu Google abriu aqui, mas o pó volte à terra e a alma então volte a Deus, o espírito volte a Deus, ou a alma volte a Deus que o deu. Mateus 10:28 também diz acerca desse processo. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis ante aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Né? Então, falando aí também desse processo da distinção, né, entre a origem do corpo e da alma. E, obviamente, aqui falando sobre esse processo, né, da distinção entre o corpo e a alma, né, que se tinha ali, né, entre esse processo de distinção entre o corpo e a alma. Então, no futuro, estudo sobre apologética, nós falaremos então sobre o evolucionismo. Né? Então, neste estudo nós não estaremos interessados em procurar aprofundar apologeticamente esses estudos. Nós teremos muito tempo, se Deus assim nos permitir, de futuramente expressar tudo isso. Bom, então é isso. Essa é a primeira parte, então, para nós entendermos a apologética. A origem do homem, né? A origem do homem segundo as Escrituras. O segundo tópico desse estudo é a natureza do homem. Né? Então, nós já vimos que o homem tem uma natureza. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? E nós vamos discutir mais um pouquinho sobre o que significa. Então, já falamos repetidamente, né? Repetindo agora, né? Falando sobre a origem e a natureza do homem, nós falaremos agora na segunda parte. Bom, antes disso, existem duas teorias, podemos assim dizer, sobre a natureza do homem, né? Que são duas divergências. Primeiramente, quero destacar que não são heresias, mas divergências na hora de ver, observar a natureza do homem, que se chama dicotomia e tricotomia. Bom, vamos traduzir isso daí, né? A dicotomia, ela diz que o homem, a natureza do homem é composta de dois processos, a alma e o corpo. Né? Alma, que, segundo os dicotômicos, é um termo
recíproco, né? Ou seja, intercambiável. São as mesmas palavras, são os mesmos conceitos, mas na realidade para palavras distintas, né? São os mesmos termos, termos intercambiáveis, recíprocos, permutos, perdão, mas que falam do mesmo processo. Desde já declaro que na nossa visão, a nossa visão é dicotômica, né? Nós cremos então em alma e corpo, ou espírito e corpo, e por aí vai, né? E existe também a tricotomia, que diz que, na realidade, né, como o nome já diz, tri, né, então o homem é composto da sua natureza, melhor falando, perdão, de alma, corpo e espírito. A alma, então, para os tricotômicos, seria um princípio da vida animal, né, o que dá a vida, né, por isso que é ser vivo. O corpo é um processo material e o espírito um elemento racional humano, que inclusive pode ter uma comunhão com Deus. Nesse estudo, então, como já disse, nós vamos acusar a teoria dicotômica como sendo claramente bíblica, né? Sem querer, obviamente, trazer nossos irmãos tricotômicos, né, que pensam nessa teoria e que o intuito do estudo é esse, é expor as escrituras e tentar passar o máximo de conteúdo para os amados irmãos, de modo que possamos crescer na fé. Qual a relevância desse processo, dessa discussão, né? Qual aplicação podemos tirar desse processo? Nada mais que é um cuidado de Deus, né, para com o ser humano, em conceder vida, em concedê-lo raciocínio, em concedê-lo lógica, né, para a sua vida. E obviamente todo o cuidado com que Deus teve, né, na sua gestão, na sua criação, na criação do homem, né? Então, para nós a Bíblia é claramente dicotômica. Gênesis 2:7, que nós já lemos, né? Deus ele formou o homem do pó da terra, perdão, e ele soprou pelas suas narinas o fôlego de vida, né? E ele se tornou alma vivente. Segundo, então, a nossa posição dicotômica, como já havia dito, é um processo recíproco entre as palavras espírito e alma, né? Claramente nós vamos ver isso, e eu vou passar dois textos para não ficar tão fardonho, que se encontra em Lucas 1:46, né? Aquela passagem onde há um cântico de Maria, né? Um cântico de Maria, lá no verso de número 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então nós vimos palavras intercambiáveis, né? Esse louvor a cujo qual a Maria, né, ao receber essa situação da notícia, né, de que ela viria a ser mãe do Criador, ela se alegra, né, em Deus, a sua alma se alegra em Deus e o seu espírito alegra no Senhor. São termos intercambiáveis, né, que mostram ali tanto a alma quanto o espírito. Os dois se alegrando no Senhor, né? Perdão. Outra passagem também, Mateus 6:25. Vamos ver o que Mateus 6:25 diz, né? Livros atrás ali, dois livros atrás na realidade, né? Nós vamos encontrar. 6:25 diz o que? Vamos lá. Opa, 6:25. Não, eu acho que eu errei aqui. Acho que aqui. Eclesiastes 12:7, né? Nós vimos que Deus criou e se tornou alma vivente, né? Nós precisamos ler novamente.
E aí em Eclesiastes 12:7 já comentamos que ele diz e o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu, né? Então, se a alma foi Deus que deu, o espírito também foi Deus que deu, então são termos intercambiáveis. 1 Coríntios 5, vamos lá. Eu errei aqui em Mateus 6, ok, peço perdão. Mas em 1 Coríntios 5, opa, eu pulei demais aqui. 1 Coríntios 5, do 3 ao 5. E diz o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no último dia. Então, se Apocalipse diz que a alma será salva no dia do Senhor Cristo, Paulo ele fala que o espírito será salvo, né? Entregue para Satanás, para que o espírito seja entregue no dia do juízo. Termos, então, intercambiáveis. Enfim, tem passagens também como 1 Pedro 3,19, Hebreus 12,23, que falam sobre esse aspecto. E aí vocês poderiam me perguntar, Agil, como explicar versículos que dão base ao tricotomismo? Bom, como 1 Tessalonicenses 5,23, que nós podemos ler agora. Então, 1 Tessalonicenses, né, que Paulo faz aquela oração, né, santifique o vosso corpo, alma e espírito ao Senhor, né? Vamos dar uma olhadinha lá, para não ficar só nas minhas palavras. Então, 1 Tessalonicenses 5,23, que diz o seguinte: o mesmo Deus de paz, ou da paz, melhor falando, vos santifique em tudo. E aí ele fala: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também vos fará. Bom, vamos parar para pensar aqui, né? Bom, vocês diriam, esse versículo dá base ao tricotomismo, porque ele fala de 3 partes. Só que Jesus, em Mateus 22:37, ele fala também sobre algo importante, né? Só para a gente embasar que esse discurso de que está falando de tricotomismo, né? Ele pode também ser falho nesse processo que Jesus vai falar aqui, 22:37, né? Vamos ver aqui. Mateus capítulo 22:37. Diz o seguinte. Cadê? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Bom, o mesmo processo que Jesus está falando aqui é o que Paulo está falando, né? Paulo está falando que em todas as áreas da nossa vida, um processo, uma declaração exegética, ou seja, falando, enfatizando que todo o nosso ser deve ser santificado, né? E ele fala em processo, como é que se diz, redundante, né? Tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo, todo o nosso ser. E na realidade isso não pode ser um processo doutrinário. Paulo, na realidade, aqui não quer falar sobre doutrina. Ele fala sobre doutrina nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, mas não nesse capítulo. É uma oração que ele faz, né? Um discurso que ele faz abordando que os irmãos se santifiquem ainda mais, tanto em corpo, tanto em alma, quanto em espírito. Então, nós não podemos deixar de entender esses processos aqui. E outro processo também, outro versículo, que é muito discutido também entre os irmãos, é o que se refere a Hebreus 12, né?
Hebreus 4:12, perdão, aquela famosa passagem também bem conhecida, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Bom, ele faz essa separação porque embaixo também ele faz a separação entre pensamentos e intenções do coração. Não como processos distintos, mas para explicar o poder da palavra de Deus. Esse que é o intuito do autor nesse processo. Não para distinguir coisas, né? Mas para dizer que a palavra é tão poderosa quanto é capaz de discernir alma e espírito. Bom, então nós, como reformados, cremos nesse sentido da palavra em dizer que somos dicotômicos. Novamente, tanto dicotomia quanto tricotomia não é considerada heresia, até porque eles entendem esse processo. A única coisa que diferencia, na realidade, a única coisa que diferencia é que um crê que corpo e espírito são a mesma coisa e o outro crê que alma e espírito são coisas distintas, né? Mas, assim, não é heresia, né? Não é heresia. Não posso me chamar meu irmão tricotômico de herege, né? Assim como o tricotômico não pode chamar o dicotômico de herege, né? Até porque não tem relevância nenhuma, são apenas leituras diferentes, como eu disse, são coisas que a gente vai observando ao decorrer das escrituras. Bom, tem outras teorias acerca também da natureza do homem que diz respeito à relação do corpo e da alma, né? O monismo e o dualismo, por exemplo, né? O monismo diz que corpo e alma são da mesma substância, uma substância chamada substância primitiva. Por exemplo, por materialista, perdão, a substância é a matéria. A substância primitiva, a qual corpo e alma são da mesma dessa substância, é a substância da matéria. Os materialistas, só para entenderem o processo, né, eles creem, por exemplo, os abortistas, né? Vou pegar os exemplos dos abortistas, sem querer entrar em tanta polêmica. Eles são materialistas, né? Para eles, uma barata e um bebê, um feto ali é o mesmo processo, né? Então, o materialista eles creem, que a substância é a matéria. De outro modo, tem o idealismo, dentro do monismo, tem o idealismo que acredita que a substância primitiva é o espírito. Então, assim, eles creem que são da mesma substância, de uma substância única. Aí tem o materialista que crê que é a matéria, tem um idealista que crê que é o espírito. Só que para o monista, tanto o materialista e tanto o idealista, eles dizem que o corpo e a alma não podem ser extraídos uma da outra, ou seja, eu não posso tirá-las uma da outra, né? Separá-las, extraí-las uma da outra. Né? Não faz sentido. As duas estão conectadas dentro de um processo, né? Dentro de um escopo, podemos assim dizer. Já os dualistas, que aí eu vou até tratar aqui, que fazem parte, né, do nosso conceito, é que corpo e alma são substâncias distintas, como nós já vimos, né, anteriormente. Então tem uma distinção entre a alma e corpo que, de fato, a gente não sabe escapar, né? Escapa do nosso processo humano, do nosso exame humano, interagem entre si, né? Então a gente não sai do nosso escopo humano, do nosso exame
como que se processa, a gente não sabe. A gente apenas crê dessa forma. Talvez em apologética nós iremos falar também sobre a origem da alma, né, que é um outro processo também muito grande, uma discussão muito grande aí a ser tratada. Que aí a gente vai falar também sobre traducionismo, né, tem criacionismo, né, se tratando da criação da alma, da origem da alma. Tem várias teorias aí bacanas e que ganham uma discussão interessante nesse processo, né? Mas, de novo, vamos deixar para a próxima. É uma discussão muito interessante, muito boa de se trazer, né? Então, todos esses processos cuidam da origem da alma. De quarto ponto, bom, só para recapitular aqui, no primeiro ponto nós falamos sobre a natureza do homem, a origem do homem, melhor falando, da onde que o homem veio, segundo, tendo como palavras as escrituras. Como segundo ponto, nós falamos sobre a natureza do homem, dicotomia e tricotomia. Do terceiro ponto, sobre a relação entre o corpo e a alma. E agora, no quarto ponto, nós iremos falar sobre a imagem de Deus, ou imago Dei, também relacionada. Para introduzir aqui, vamos em Atos 17, 28, bem rapidinho, e verificar o que diz Atos 17, 28. Tomara que eu não erre novamente aqui na minha colocação. Perfeito. Naquela passagem, né, que Paulo fala no Aerópago, lá em Atenas. Atos 17, 28, perdão. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, né? Porque dele também somos imagem, né? É um outro critério que a gente tem que observar também ao estudar a doutrina do homem, né? Bom, vamos recapitular um processo histórico do que as pessoas, os pais da igreja, os homens de Deus pensavam ou não, né, sobre esse quesito da imagem de Deus. Nos primeiros séculos se tinha uma ideia de que o homem, ou de que a imagem, perdão, de Deus é características racionais, morais, e até alguns pais da igreja, alguns teólogos acreditavam que a imagem de Deus também seria física, né, em algum sentido da palavra física. Então, se tinha essa ideia nos primeiros séculos, se tinha a ideia de que a imagem de Deus é característica racional, moral e física. Pelágio, por exemplo, que foi foi considerado herege na época dele, ele acreditava que no livre-arbítrio o homem é dotado então de razão. O homem é dotado de arbítrio pleno, né? E, enfim, se tinha esse processo, segundo Pelágio. Perdão. Concebia que a imagem de Deus incluía faculdades intelectuais da razão e liberdade e semelhança na justiça original. Essa justiça original ele capacita o homem a merecer a vida eterna, segundo Pelágio, né? Mas, no decorrer da história cristã, uma pergunta se instaurou, principalmente com Lutero, né, na Reforma Protestante. E aí, depois do pecado, a imagem de Deus foi perdida? Foi aniquilada? O que aconteceu, né? Lutero pensava que realmente foi perdida, né, a imagem de Deus, mas não totalmente aniquilada. Já Calvino, ele fala que a imagem de Deus é no sentido do real conhecimento, da justiça e da santidade, né? E a imagem de Deus ela não foi perdida,
né, ela foi, de alguns modos, atingida pelo pecado de certa forma, mas não perdida, aniquilada, como alguns outros pensavam. Então, o que significa, segundo a tradição reformada, dizer que somos imagens de Deus? Porque não só no início ali, de Gênesis, mas também Tiago 3,9, nós vamos ler rapidamente, ou se você puder acompanhar também na sua casa, ele vai dizer que nós somos, né? Todos os homens foram feitos ali em imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança, como nós já vimos, são empregadas como sinônimos, termos intercambiáveis ou não são diferentes, apenas como sinônimos. Gênesis 1:26 já vimos, Gênesis 5:1 também fala, Gênesis 9:6, 1 Coríntios 11:7 e Tiago 3:9 vai falar sobre esses termos intercambiáveis ou sinônimos que são tratados imagem e semelhança. A teologia reformada diz que a imagem de Deus se refere ao verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Gênesis 1:31, Eclesiastes 7:29, Colossenses 3:10 e Efésios 4:24. Vamos ler então? Gênesis 1:31. Eu precisava de uma ajuda, né, de pessoas aqui, cada um lia, seria interessante ter um estudo mais aberto, né? Talvez um monólogo ali complique bastante, mas um dia a gente muda isso. Gênesis 1, 31, vamos lá. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então, a imagem no sentido de que era bom, né? Tudo que Deus fez, o homem, Deus fez bom, né? Eclesiastes 7:29, né? Eclesiastes... Opa, eu passei demais. Volta mais um pouquinho. Tá aqui. Eclesiastes 7:29. Bem rapidinho aqui pra gente não tomar muito tempo. Eis que o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, o verdadeiro conhecimento, o homem retidão, injustiça, foi criado à imagem de Deus. Contudo, ele diz que o homem se meteu em muitas astúcias, né? Falando da queda do homem, que nós vamos observar mais atrás, né? E nós vamos ver também situações de homens que foram retos, né, e justos diante de Deus, né, mostrando então não a perca da imagem de Deus nesse processo. E Colossenses 3:10 falando também do verdadeiro conhecimento, né? Se não me falha a memória, falando sobre isso. Colossenses. Acho que tá mais pra cá. O presbítero lá da igreja sempre lembra a gente cantar musiquinha, né, quando era criança, sobre os livros da Bíblia, né, que a gente às vezes se atrapalha, principalmente eu. Então, Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 10. Vamos lá. Falando aí sobre, então, a imagem de Deus no processo de conhecimento, complementando aí nossa visão. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Então, o pleno conhecimento é segundo a imagem de Cristo. Em Cristo, reconquistamos a imagem de Deus através do verdadeiro conhecimento, né? Conhecimento que foi deturpado pelo pecado, né? E aí não vou ler Efésios, acho que está até aqui atrás, vai dar tempo, 4:24, bem rapidinho, que diz o seguinte,
e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes de verdade. Né? Então, nós vimos aí o homem, imagem de Deus, então, nesse sentido, do verdadeiro conhecimento que foi reconquistado em Cristo, da justiça, retidão e santidade. E antes na condição original do homem, né, em Gênesis 1, 2, a condição original do homem era de santidade positiva, segundo Calvino, inclusive, ele fala, né? Não simples estado de inocência, mas sim de santidade positiva, né? Ou seja, não havia ali um intuito, né, do pecado, esse processo. E mais para frente a gente vai ver que ele foi criado, ele obteve ali pelo seu próprio arbítrio cair, né, escolher cair. Inclusive é um tema complicado, mas enfim. Estamos aqui para isso, né? Para falar sobre temas complicados. Né? Então, a condição de santidade era positiva e não um simples estado de inocência, como alguns dos irmãos respeitosamente falam. Então, só para recapitular, a imagem de Deus então é no sentido intelectual, natural e de liberdade moral. Né? No sentido intelectual e moral, ele foi corrompido pelo pecado, mas não perdido. Né? Foi corrompido pelo pecado, como já disse, imagem de Deus, no sentido intelectual, natural e de liberdade moral, corrompidos pelo pecado, mas então não perdido. Né? Inclusive, quando a gente falar sobre doutrina da salvação, nós falaremos sobre isso, né? Sobre, por exemplo, se o arbítrio ele foi corrompido, perdido, aniquilado, o que aconteceu com o arbítrio do homem, né? Então, nós iremos responder alguma dessas perguntas. Então, só para recapitular aqui, então, esse foi o estudo, né, sobre antropologia bíblica. Nos próximos estudos falaremos sobre o processo do pecado, como o pecado atingiu o ser humano. Falaremos também sobre Jesus Cristo, o Espírito Santo, né? Jesus Cristo falando sobre a obra dele, né? Nós já falamos sobre ele como pessoa da Trindade, agora falaremos sobre a obra de Cristo, né? A obra redentora de Cristo, quem Cristo é, né? Nesse processo da obra redentora. Quando falarmos sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja, falaremos sobre o Espírito Santo que é uma pessoa muito importante na condução da igreja, então nós falaremos sobre ele. E mais para frente também falaremos sobre a soteriologia, observando a visão reformada da soteriologia, estudo muito interessante. Referências bibliológicas desses estudos que nós estamos tendo, né, de sistemática. Estamos utilizando o livro do Berkoff, né, que é um livro muito utilizado para a visão reformada. Para a visão de soteriologia, eu estou terminando de ler o livro dos 5 pontos de John Piper, relendo na realidade, né? O livro de John Piper sobre os 5 pontos, né? Irei tirar ali alguns pontos e tudo mais. Espero que seja proveitoso. Né? E é isso, meus amados irmãos. Deus os abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Graça e paz.